Ele era o tipo de homem que só queria uma família, acreditava no amor, cuidava da filha como se o mundo girasse em torno dela. Mas um dia, ela entrou no tribunal e apontou o dedo. Ele não teve chance de se explicar, nem de se defender. As marcas no corpo dela nem vinham dele, mas bastaram para tirarem tudo dele, inclusive o direito de ser pai. Anos depois, ela reaparece, com culpa nos olhos. Quer se redimir, quer que a filha conheça o pai que ela mesma apagou. Só tem um problema. O homem que ela destruiu não está mais esperando perdão. Está pronto para dizer a verdade. Eu traí meu marido sem saber com seu irmão adotivo. Engravidei e depois acusei falsamente. Sem saber, traí meu marido com o irmão adotivo dele. Engravidei e depois o acusei falsamente de violência doméstica para expulsá-lo de casa, porque não tinha outra escolha. Mas o irmão adotivo se tornou um monstro depois que se mudou e passou a me agredir física e psicologicamente. Então voltei para o meu marido com uma carta sincera, tentando proteger meu bebê, mas ele rasgou a carta e me abandonou. Eu nem sei como começar isso, mas vou contar o mais claramente que puder. Casei com Bob em 2014. Ele era caminhoneiro, sempre na estrada, ausente por dias seguidos. Algumas semanas eu o via só por 1 ou 2 dias antes de ele ter que arrumar as malas e sair de novo. Era assim que vivíamos. Ele chegava em casa, trazia a roupa suja e alguns presentes para mim, e tentava concentrar o carinho de uma semana em 2 noites. Cerca de 5 meses após o casamento, descobri que estava grávida. Eu sabia que o bebê não era do Bob. Nem era uma dúvida. Eu soube desde o momento em que vi as 2 linhas no teste. O pai era Jared, o melhor amigo do Bob, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Eu não sabia que eles eram irmãos adotivos. Ninguém nunca disse nada. Eles agiam como amigos próximos, claro, mas não tinham o mesmo sobrenome. Nunca falaram sobre crescer juntos ou algo assim. Jared tinha um jeito de se infiltrar na sua vida e fazer parecer que ele sempre fez parte dela. Ele começou a aparecer pouco depois de eu e Bob nos casarmos. Disse que estava só conferindo se eu estava bem enquanto Bob estava na estrada. Nas primeiras vezes em que ele veio, não pensei muito sobre isso. Conversávamos, às vezes tomávamos uma bebida. Não foi algo planejado. Aconteceu. E continuou acontecendo. Virou uma rotina. Bob ligava ou mandava mensagem sempre que estava voltando para casa, às vezes com horas de antecedência. Isso virou o nosso aviso. Assim que eu recebia a mensagem, Jared e eu limpávamos tudo, nos vestíamos e fingíamos que nada havia acontecido. Quando Amy nasceu, Bob assinou a certidão de nascimento dela. Eu deixei. Ele achava que ela era sua filha. Jared não discutiu no início, mas com o tempo começou a se impor. Disse que Bob não tinha o direito de reivindicar sua filha, que eu precisava contar a verdade. Mas eu continuei adiando, dizendo que ainda não era o momento certo. Então, uma noite, Bob chegou sem avisar. Não ligou, não mandou mensagem. Simplesmente entrou. Jared e eu estávamos no andar de cima, nus, deitados na cama. Tínhamos acabado de terminar quando ouvi a porta bater. Fiquei paralisada. Jared não se mexeu de início, mas ao ouvir os passos de Bob, se levantou. Bob abriu a porta do quarto, nos viu e não disse uma palavra. Seu olhar se fixou em Jared, depois em mim e voltou para Jared. Então ele chorou. E, de repente, partiu para cima de Jared. Eles lutaram. Nunca tinha visto Bob dar um soco antes, mas ele tentou. Jared era maior, mais forte e mais agressivo. Móveis foram derrubados, vidros estilhaçados no chão, a TV da sala caiu e quebrou. Amy chorava no berço. Eu não sabia se tentava separar a briga ou corria até ela. Jared acabou nocauteando Bob. Ele sangrava pelo lábio, talvez pela cabeça também. Não conferi. Apenas corri até Amy e a peguei no colo. Depois disso, Jared começou a me dar ordens. Disse que Bob precisava saber a verdade, que Amy não era filha dele. Falou que, se eu não contasse, ele mesmo iria ao tribunal provar isso. Disse que me faria parecer pior do que Bob, que eu me arrependeria. Ele sempre dizia essas coisas com calma. Alguns dias depois, contei a verdade para Bob, que Amy não era sua filha. Disse que era por isso que relutei em deixá-lo assinar a certidão de nascimento. Bob não falou muito, só ficou sentado. Pediu um teste de DNA e eu concordei. O resultado confirmou que Jared era o pai. Bob leu o papel, assentiu uma vez, colocou-o sobre o balcão da cozinha e saiu de casa. Ele não voltou por alguns dias. Quando voltou, Jared já estava lá. Jared já vivia mais na casa do que Bob. E eu não o impedi. Não disse não. Jared mandou eu pedir uma medida protetiva contra Bob. Disse que precisávamos manter Amy segura. Eu disse que Bob nunca tinha encostado um dedo em mim. Jared apenas me olhou e disse que eu precisava de um motivo, que o juiz não nos levaria a sério sem algo concreto. Mandou eu dizer ao tribunal que Bob me bateu. Eu disse que não.
Jared olhou para Amy e depois para mim e disse que quebraria os braços dela se eu não fizesse isso. Então eu fiz. Entrei com o processo. Compareci à audiência com hematomas nos braços e arranhões nas costas. Nenhum deles causado por Bob. Jared cuidou disso. Contei ao tribunal o que precisei contar. Bob ficou chocado. Disse que nunca me bateu, que jamais levantaria a mão contra uma mulher. Mas as marcas no meu corpo diziam outra coisa, e foi isso que o juiz viu. Bob implorou para não tirarem a Amy dele. Chorou no corredor após a audiência, dizendo que ela era a garotinha dele. Eu não respondi. Não consegui. Jared estava logo ali. Nos meses seguintes, Bob tentou aparecer só para ver Amy. Nunca disse uma palavra para mim. Mas sempre que Jared via o caminhão dele ou o reconhecia perto da casa, ia atrás dele e o espancava. Depois da terceira vez que Jared fez isso, Bob parou de tentar. Jared disse que era melhor assim, que Bob nunca desistiria e que precisávamos seguir em frente. Jared assumiu tudo. Dizia a todos que era o pai da Amy. Disse que deveríamos nos casar. Quando tudo se acalmou, eu não discuti. Não tinha energia. Mas as coisas mudaram rápido depois que Bob se foi. Jared já não agia como o mesmo cara. Começou a trancar as portas atrás de mim, a dizer quando eu podia sair, a verificar meu celular. Às vezes ficava bêbado e furioso, gritava com o nada, batia portas. Amy chorava e isso o deixava ainda mais irritado. Parei de corrigi-lo quando ele a chamava de filha. Parei de falar, a menos que ele falasse primeiro. Um dia, 1 ano e meio depois de tudo explodir, eu fui embora. Amy tinha 2 anos. Jared estava desmaiado no sofá. Arrumei uma bolsa com fraldas, algumas roupas e 2 dos brinquedos favoritos dela, e saímos pela porta da frente. Ele nos encontrou 3 semanas depois, na casa da minha prima. Ainda não sei como. Arrombou a porta da frente e me arrastou pelos cabelos. Amy gritava no outro quarto. Minha prima tentou tirá-lo de cima de mim, mas Jared a jogou contra a parede como se não pesasse nada. Disse que, se eu fugisse de novo, ele me mataria na frente da Amy. Naquela noite, ele nos levou de volta. Achei que era o fim, que nunca teria outra chance. Mas alguns meses depois, Jared foi preso por agredir a nova namorada. Ela teve 2 costelas quebradas, o osso da face fraturado e hematomas por todo o corpo. A polícia foi até nossa casa para fazer perguntas, tiraram fotos e finalmente o removeram de lá. Ele nunca mais voltou. Foi então que comecei a pensar em Bob de novo. Não o via desde o dia no tribunal, quando ele implorou para eu não tirar Amy dele. Não sabia onde ele estava, em que cidade morava, ou se tinha recomeçado a vida. Mas sabia que precisava encontrá-lo, não para consertar as coisas, apenas para conversar, para explicar. Descobri onde ele cresceu. Um dia, fui até lá sem contar a ninguém. Amy já estava na pré-escola. Deixei ela com minha irmã. Eu nem sabia o que ia dizer. Encontrei a mãe adotiva dele, uma senhora já na casa dos 70. Bati na porta, me apresentei, e ela me olhou imediatamente. Você é aquela mulher desprezível. Eu não discuti, apenas perguntei se ela sabia onde o Bob estava. Ela me mandou embora, disse que eu tinha arruinado a vida dele uma vez e que não deixaria que eu fizesse isso de novo. Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer para consertar as coisas. Ela disse que não, que eu merecia o pior. Então disse que o Bob a odiava, tanto a ela quanto ao falecido marido dela, do mesmo jeito que me odiava. A voz dela ficou tensa quando começou a falar sobre o passado, sobre como o marido costumava ficar bêbado e espancar os meninos até eles desmaiarem, como ele arrastava o Bob para um quarto trancado por horas. Ela não disse mais do que isso, mas eu entendi o recado. O Bob nunca me contou nada disso. Nunca, nenhuma vez, contei a ela sobre o meu padrasto, sobre as surras, como eu também nunca confiei em homens. Ela não se importou. Apenas me mandou embora de novo. Quando eu estava me afastando, ela gritou que o Bob não falava mais com ela, que não falava fazia anos. Talvez por culpa ou por pena, ela me deu o nome de uma ex dele no Facebook. Disse que, se ele ainda estivesse por aí, ela saberia. Então mandei uma mensagem para ela. Demorou uma semana, mas ela finalmente respondeu. Disse que podíamos nos encontrar. Ela parecia cansada quando a vi, como se não dormisse direito há meses. Estava maquiada, com a maquiagem carregada nos olhos, como eu usava quando precisava esconder hematomas. Eu não perguntei nada, apenas esperei. Depois de alguns minutos, perguntei, foi o Bob que fez isso? Ela não disse sim, apenas desviou o olhar e deu de ombros. Perguntei como ele estava. Ela me disse que ele mal saía da academia, e treinava lá todos os dias como se estivesse tentando esquecer alguma coisa, ou talvez se punir. Quando não estava na academia, ele estava bebendo, fumando, saindo com mulheres e afastando todas elas.
Perguntei se ele ainda falava sobre mim. Ela disse que não diretamente, mas que ele sempre falava das mulheres, como elas mentem, usam você e não são confiáveis. Disse que ele chamava todas as mulheres de iguais a ela. Eu sabia de quem ele estava falando. Perguntei se ela me diria onde ele estava agora. Ela disse que não, que eu devia me considerar com sorte por ela não dizer. Disse que provavelmente estava salvando a minha vida. Ela disse, ele pode até não te bater, mas eu não duvidaria. Eu ainda não vi o Bob. Ainda não, mas eu sei onde ele treina. Encontrei a academia. Fica a cerca de 30 minutos de onde moro agora. Já passei de carro por lá algumas vezes, mas sempre fiquei no carro. Nunca entrei. Pensei em levar a Amy uma vez, só para ver o que aconteceria, mas alguma coisa dentro de mim sempre me impediu. Não sei nem o que eu diria para ele. Não sei se ele sequer me olharia, ou se me machucaria no segundo em que reconhecesse meu rosto. Talvez ele não fizesse nada. Talvez passasse direto por mim como se eu nunca tivesse existido. Não sei o que seria pior. Ele não é o mesmo homem com quem me casei, disso eu tenho certeza. E eu não sei se estou fazendo a coisa certa tentando me reconectar, mesmo que seja só para dizer a verdade em voz alta, para dizer me desculpe, e realmente querer dizer isso. Atualização. Eu sei que a maioria de vocês me odeia. Li os comentários, alguns mais de uma vez. E vocês estão certos sobre muitas coisas, não vou discutir isso. Mas queria dizer uma coisa, nunca planejei arruinar a vida de ninguém. Eu nem sabia o quão destruída eu estava até tudo explodir. Cresci com meu padrasto espancando a mim e a minha mãe toda vez que bebia. Ele nunca me tocou de outro jeito, mas as surras já eram o suficiente. Depois de um tempo, eu simplesmente parei de confiar em qualquer homem. Ou eles machucam você ou desaparecem. Bob foi a única pessoa que conheci que não fez nenhum dos dois. E mesmo assim eu estraguei tudo. Alguns de vocês disseram que eu deixei o Jared entrar e destruir tudo, e vocês não estão errados. Mas vocês não viram o que eu vi quando o Jared começou a mudar. Ele foi de alguém charmoso para alguém de quem eu tinha medo de ficar sozinha. Fiquei calada porque não queria morrer, ou pior, não queria que a Amy fosse machucada. Eu sei o que crescer sem pai pode fazer com uma criança, e me apavora pensar que a Amy pode virar alguém como eu, alguém que mente, que se esconde, que deixa os outros pisarem nela, e repete o mesmo tipo de trauma. Ela precisa de um pai, de um de verdade. O Bob era isso, mesmo que só por um tempo. Eu sei que sou patética. Digo que quero consertar as coisas, mas nem tenho coragem de bater na porta dele. Digo que quero que a Amy conheça o pai, mas morro de medo do que pode acontecer se eles estiverem na mesma sala de novo. Digo que quero contar a verdade, mas ainda não fui ao tribunal ou à polícia. Mas estou tentando, e isso me leva à atualização. Não é muita coisa, mas é algo. Fui até a academia de novo, sentei no carro e esperei. Vi ele sair. Ele não parecia com raiva, só exausto. Quase chamei, mas não consegui. Em vez disso, escrevi tudo em uma carta. Deixei no para-brisa do carro dele e estacionei 2 fileiras depois para esperar. Ele saiu 10 minutos depois, viu a carta, deu tudo ali mesmo. Aí rasgou, primeiro ao meio, depois em 4, jogou no chão e chutou a porta do carro algumas vezes. Depois olhou ao redor, como se estivesse tentando achar quem deixou a carta. Eu me abaixei no banco. Ele andou pelo estacionamento por uns 2 minutos, então entrou no carro e foi embora. Isso foi há 3 dias. Voltei lá desde então, mas ele não apareceu mais. Talvez tenha mudado de academia. Talvez saiba que eu estava observando. Não sei. Então é isso. Não é uma atualização muito interessante, mas se eu encontrá-lo de novo, eu aviso.